Perfeito. Ontem, no complemento da 25ª rodada, Sport e Vasco empataram por 1-1. Diego Souza foi expulso, não vai jogar contra o São Paulo. O Sport também tá numa situação bem complicada, hein? Mas não é mais complicada que a da Ponte, que perdeu para a Chapecoense na volta, no retorno da delegação, né? Aqui a São Paulo e depois, consequentemente, a Campinas. Cenas lamentáveis foram vistas, a torcida agredindo o jogador, isso não pode acontecer, hein, Favara? E lamentável. Esse é o momento dos jogadores se unirem, os diretores se unirem contra esses atos absurdos que acontecem. Não aconteceu só com a Ponte Preta, né? A gente sabe que acontece muito no futebol brasileiro, esse protesto do aeroporto, torcedor tentando agredir. É lamentável, infelizmente, é lamentável as cenas que acompanhamos, viu, Espímpolo? E a gente tá na linha com o Pedro Orioli, que é setorista, acompanha bem de perto os passos da Ponte Preta na Rádio Central de Campinas, e ele vai dar um panorama dessas horas, né, tudo isso que aconteceu antes e também dessas horas depois. Tudo... Como é que tá o clima agora, então, né? Isso depois, com certeza, a reapresentação dos jogadores, como é que vai ser, jogador fica num clima ainda pior, né? Como será essa vida na Ponte Preta após essas cenas lamentáveis que foram vistas? Dê um panorama pra gente aí do que acontece na Ponte nesse momento. Qual é o clima, meu caro Pedro? 12:10, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Fausto, aos amigos da Rádio Jovem Pan. Realmente um clima muito tenso, pessoal, aqui na cidade de Campinas, depois dessa chegada da Ponte Preta ao aeroporto de Viracopos, algo que, sinceramente, a Ponte Preta não esperava. Esperava, é bem verdade, uma manifestação do torcedor organizado, mas acabou sendo muito mais violenta do que a própria Ponte Preta, como eu disse, esperava. Inclusive, 3 pessoas da delegação Ponte Preta foram agredidas. No caso, o Luca e o Fernando Bob, 2 pilares do time do técnico Eduardo Batista, além do Gustavo Bueno, filho do maior ídolo da história da Ponte Preta, o Dicá, e atual executivo de futebol da Macaca. Então tivemos aí esse problema, tanto é que toda a delegação da Ponte Preta, depois do acontecido, ainda no aeroporto de Viracopos, tomou a liberdade de ir ao 4º distrito policial, localizado no bairro do Taquaral, aqui em Campinas, para a efetivação de um boletim de ocorrência. Então todo o elenco, toda a delegação da Ponte acabou fazendo um boletim de ocorrência e constatando dano, ameaça, lesão corporal e tumulto. Então foram agredidos 2 jogadores, o Luca, que tomou um chute e um tapa na cara de um torcedor, também o Fernando Bob, outro integrante da Ponte Preta, agredido, e o Gustavo Bueno, que acabou levando um soco. Então, algo até bastante lamentável. O clima já não era bom, o pessoal acabou ficando muito pior. Inclusive, eu percebia já no 4º distrito policial, a gente teve a oportunidade de acompanhar pela Rádio Central, o clima, depois deste acontecido, o pessoal, todo mundo de cabeça baixa, principalmente o Luca, que é aí, junto com o Emerson Sheik, o principal jogador desse time, né, Espímpolo, Fausto. Então, o clima não é bom, todo mundo muito preocupado em relação ao acontecido de ontem. A Ponte Preta se apresenta mais tarde, por volta das 15 horas, no CT do Jardim Olina, e o clube irá dar uma palavra oficial. Por enquanto, apenas uma nota foi emitida no site oficial do clube. A Ponte Preta repudiando totalmente o que aconteceu, dizendo que vai tomar todas as providências necessárias. Inclusive, a polícia já solicitou ao próprio pessoal do aeroporto, ao pessoal de segurança do aeroporto de Viracopos, as filmagens. Solicitaram também para as equipes de televisão que estão no local para ver o que conseguem tirar de imagem em relação ao fato ocorrido na tarde de ontem, mas algo até muito lamentável. Lamentável. Legal, muito obrigado, Orioli. 12:12 e a Ponte vai jogar no Moisés Lucarelli na próxima segunda-feira contra o Flamengo, na sequência do campeonato. Flávio Prado vai falar um pouquinho sobre isso, a voz da experiência também, né? E ele que acompanha a Ponte Preta de perto, exatamente, né? Vamos ouvir o Flávio Prado. Com imagem aqui no Camisa 10. Meus amigos da Jovem Pan, marginais de torcidas uniformizadas agrediram jogadores da Ponte Preta ontem na volta de Chapecó, onde a Ponte perdeu e entrou na zona de rebaixamento. Evidentemente, ninguém gosta de ver o time na zona de rebaixamento, mas apenas os bandidos, os vândalos, os marginais foram até o aeroporto agredir os jogadores. Os mesmos jogadores que eles exploram, os mesmos dirigentes que lhes dão dinheiro e que lhes dão essa vida mansa, que lhes permite estar num aeroporto na hora que as outras pessoas estão trabalhando. E os jogadores da Ponte voltavam do seu trabalho. O time pode até não estar arrancando suspiro, mas daí a pensar em agressão realmente não tem sentido.
A diferença foi que a Ponte dirigiu-se a uma delegacia de polícia, toda a delegação foi lá e registrou o BO. Agora, eu fico no aguardo de que esses bandidos, que são facilmente identificáveis, sejam presos, sejam punidos, condenados, que a Ponte não volte atrás e que outras equipes façam a mesma coisa. Aliás, em países com mais senso de cidadania, o campeonato pararia. Isso é que nós precisamos fazer, uma greve geral, já que há um conformismo com esse tipo de agressão. E esses marginais estão no dia a dia de todos os clubes de futebol. Tem que ir pra dentro dos caras mesmos, Fausto. É a primeira vez que um time todo vai pra delegacia e não tem que tirar o pé, não. Não tenha dúvida.